Bem-vindos a mais uma conversa aprofundada aqui no nosso espaço. Hoje a gente vai mergulhar num conceito assim fundamental da teologia cristã, a regeneração. A nossa base é um capítulo do livro Teologia Sistemática ao Alcance de Todos. Um tema e tanto, né? Com certeza. E o material define regeneração basicamente como aquele ato secreto de Deus, sabe? Quando ele nos dá a vida espiritual. O famoso nascer de novo. Mas a pergunta que não quer calar e que o capítulo tenta responder é, mas o que isso significa mesmo? Como é que acontece? E olha, a primeira coisa que me chamou atenção no texto foi a ênfase total em como isso é algo que Deus faz, exclusivamente. Exato. Esse é o ponto de partida deles, né? Fica bem claro. Diferente de outras coisas na nossa relação com Deus, onde a gente, participa ativamente, aqui na regeneração, a pessoa é descrita como passiva. A fonte até usa João 1, verso 13, para mostrar isso. Diz que os filhos de Deus não nascem por decisão humana, nem da vontade da carne, sabe? Mas nascem de Deus. Ou seja, a nossa vontade não está no comando inicial disso. Entendi. E para reforçar, usam a analogia do nascimento físico. Tiago 1, Pedro 1, eles mencionam isso. Do mesmo jeito que a gente não escolhe nascer fisicamente, simplesmente acontece com a gente, a ideia é que o nascimento espiritual também não é algo que a gente provoca ou inicia. Nós somos, nesse primeiro momento, receptores. Puxa, isso é forte, né? Porque parece um pouco contra aquela ideia comum de que o primeiro passo é sempre a nossa decisão, o nosso aceitar. Sim, vai mesmo. Desafia um pouco essa noção. Aquela transformação interna radical. Isso, essa conexão é chave. O autor busca lá em Ezequiel 36, aquela passagem super conhecida, né? Deus prometendo trocar o coração de pedra por um coração de carne e colocar um espírito novo dentro do povo. Isso é visto ali como uma figura, uma imagem dessa obra transformadora que vem direto de Deus. Uma obra que capacita um jeito novo de viver, de obedecer, enfim, uma mudança interna que só Deus mesmo pode fazer. E quem exatamente faz isso? Dentro da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, o texto especifica? Olha, ele investiga isso sim. Destaca bastante o papel do Espírito Santo. Muito por causa daquela fala de Jesus em João 3, sobre ser nascido do Espírito, né? Mas não fica só nisso. Aponta também para o Pai. Cita, por exemplo, Efésios 2, que fala que Deus Pai nos deu vida junto com Cristo, e Tiago 1, que diz que o Pai nos gerou pela palavra da verdade. E ainda faz uma ponte com o poder da ressurreição de Jesus, lá em 1 Pedro 1. Então a conclusão do autor é que tanto o Pai quanto o Espírito estão assim ativamente envolvidos em nos dar essa nova vida. É uma obra trinitária, no fim das contas. Ok, então recapitulando. É uma obra divina, interna, transformadora, feita pelo Pai e pelo Espírito. Mas aí vem a pergunta que, nossa, gera muita discussão. Quando isso acontece? Em relação à nossa fé, sabe? A gente primeiro crê e depois nasce de novo? Ou é o contrário? O texto parece ter uma posição bem clara sobre isso e talvez até surpreendente para muita gente, né? Sem dúvida. Essa questão do tempo e da causa é um dos pontos centrais ali do capítulo. E a posição defendida é, sim, bem enfática. A regeneração precisa acontecer antes da pessoa ter fé salvadora. Antes. A lógica que eles apresentam é a seguinte. A Bíblia descreve a nossa condição natural como espiritualmente morta, em delitos, em pecados, como Efésios 2 fala. Ora, alguém que está espiritualmente morto seria incapaz, por si só, de gerar fé ou de responder positivamente a Deus, entende? Então o argumento precisa dessa obra prévia de Deus, a regeneração, para nos dar a própria capacidade espiritual de crer. Faz sentido a lógica, se está morto, não pode agir. Exatamente. E o texto vai buscar apoio para isso em vários lugares. Jesus falando com Nicodemos, lá em João 3, precisa nascer do Espírito para conseguir ver e entrar no reino. Ou em João 6, quando Jesus diz que ninguém pode vir a ele se o Pai não o atrair ou não conceder isso. E tem o exemplo da Lídia, lembra? Em Atos 16, o texto diz que o Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. A ação de Deus de abrir o coração veio primeiro,
e isso capacitou a resposta dela. Ah, entendi. Quer dizer, então, que a fé não seria a causa do novo nascimento, Isso. mas sim o primeiro sinal visível de que ele já aconteceu pela ação de Deus. Perfeito, é exatamente essa perspectiva apresentada. A fé é a primeira manifestação, a primeira evidência de que a vida espiritual foi concedida por Deus. Agora, quanto ao momento exato em que isso rola na experiência da pessoa, aí o autor sugere algo bem interessante. Embora a regeneração seja, digamos, logicamente anterior à fé, porque ela capacita a fé na prática, ele argumenta que ela acontece ao mesmo tempo, sabe? No mesmo instante em que Deus nos chama eficazmente pela pregação do Evangelho. Como assim, ao mesmo tempo? E dentro para fora, com o Pai e o Espírito operando no coração para dar vida a essa é a regeneração. Essas duas ações divinas, segundo o texto, acontecem juntas, em sincronia. O autor cita um Pedro 1, que diz que fomos regenerados mediante a palavra de Deus, e Tiago 1, nos gerou pela palavra da verdade. A palavra e a obra interna andam de mãos dadas. Um exemplo prático seria o de Cornélio, lá em Atos 10. Enquanto Pedro ainda estava pregando, o Espírito Santo caiu sobre eles, e eles creram. A palavra e a ação interna do Espírito, tudo junto ali. Entendi. Essa ideia de Deus agindo primeiro de forma tão decisiva, isso nos leva àquele conceito teológico famoso e às vezes polêmico da graça irresistível, não é? Esse termo às vezes causa um certo arrepio. Como que o material lida com isso? Sim, o termo aparece nesse contexto, a fonte explica que graça irresistível se refere à ideia de que quando Deus decide chamar eficazmente alguém e regenerar essa pessoa, a sua ação é tão poderosa, tão eficaz, que ela garante uma resposta positiva de fé. Ou seja, a pessoa vai crer. Não tem como não crer nesse sentido. Mas irresistível parece meio forçado, não? Pois é, o próprio autor do texto faz essa ressalva. Ele adverte que o termo irresistível pode ser mal interpretado muito facilmente. Pode soar como se Deus estivesse, sei lá, forçando a pessoa contra a vontade dela, quase que violentando espiritualmente. Mas o texto argumenta que não é bem essa a ideia. O ponto teológico que se quer preservar com esse termo é que a graça de Deus é tão eficaz que ela, na verdade, renova a vontade da pessoa. Ela não anula a vontade, mas a liberta da escravidão do pecado e a inclina, a faz desejar e escolher Cristo livremente. Então, a resposta final é voluntária, sim, mas é uma resposta que foi tornada possível e até certa pela ação prévia e transformadora de Deus no coração. Sei, entendi a distinção. Não é forçado, mas é certo que vai acontecer porque a própria vontade foi mudada por Deus, faz sentido. Mas mesmo entendendo a ordem, regeneração antes da fé e a eficácia que garante a resposta, o como Deus faz isso, essa mudança interna, o texto admite que isso continua sendo um mistério, né? Algo meio insondável. Totalmente. O autor dá muita ênfase a esse aspecto misterioso. Ele usa aquela analogia famosa de Jesus com o vento, lá em João 3. O vento sopra onde quer, você ouve o barulho, mas não sabe de onde ele vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. A gente viu os efeitos, né? A pessoa crê, a vida dela muda, mas o mecanismo interno, o jeito exato como Deus opera para dar vida espiritual a quem estava morto, como Efésios 2 diz, isso continua insondável. Além da nossa capacidade de entender completamente. E essa obra afeta só o espírito ou a pessoa inteira? Boa pergunta. O texto afirma que impacta o ser inteiro. Usa 2 Coríntios 5,17. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. É uma transformação que redefine a pessoa como um todo, não só uma parte dela. E é algo gradual ou acontece de uma vez? A visão apresentada é que é um evento instantâneo. No momento, a pessoa está espiritualmente morta. No instante seguinte, pela ação de Deus, ela tem vida espiritual. Claro que o momento exato dessa virada pode não ser percebido pela pessoa. Especialmente quem cresceu num lar cristão, sabe? A fé vai se desenvolvendo aos poucos. Mas a obra em si, o ato de Deus dar a vida, é entendido como pontual,
instantâneo. E mesmo naquelas conversões mais, digamos, marcantes de adultos, onde a mudança parece mais abrupta e visível, ainda assim o mecanismo interno continua invisível. Exato. Mesmo quando alguém tem aquela experiência de conversão super clara e percebe na hora uma fé nova em Cristo, um desejo pela Bíblia, pela oração, uma mudança clara de rumo, tudo isso, na verdade, são os resultados visíveis, são os efeitos. A ação divina que causou isso tudo, o vento do Espírito agindo lá dentro, continua sendo invisível aos nossos olhos. É como ver a árvore dando fruto, mas não conseguir enxergar a seiva correndo por dentro dela, sabe? Certo. Entendi. Então, se essa regeneração é real e acontece desse jeito que o texto descreve, obra divina, antes da fé, instantânea, misteriosa no como, mas total no alcance, ela tem que aparecer na vida prática, né? Não pode ser só uma ideia bonita na cabeça. Quais são os sinais concretos? Os frutos que se espera ver, segundo o material? Com certeza, a regeneração genuína, de acordo com essa fonte, necessariamente tem que produzir transformação de vida. Não é tipo uma opção, sabe? É uma consequência que vem junto, faz parte do pacote. O autor se baseia muito na primeira carta de João para listar esses frutos. Quais são eles? Bom, primeiro, a própria fé, que a gente já falou bastante. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. 1 João 5.1. A fé é o primeiro fruto. Segundo, uma mudança radical na relação com o pecado. 1 João 3,9 diz que todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática habitual do pecado, porque é nascido de Deus. Isso não quer dizer que a pessoa vira perfeita, nunca mais peca, não é isso. Mas significa que a pessoa regenerada não tem mais o pecado como seu estilo de vida principal, sabe? Como algo que ela faz continuamente de boa. Pelo contrário, ela passa a praticar a justiça, como diz 1 João 2,29. E a razão que João dá é que a semente de Deus, esse princípio de vida nova, fica nela e a impede de viver de propósito no pecado. Interessante essa ideia da semente de Deus. Sim. Terceiro fruto essencial: o amor pelos irmãos na fé. Todo aquele que ama é nascido de Deus, diz 1 João 4,7. O amor pelos outros cristãos é uma marca registrada. Quarto, a capacidade de vencer o mundo. Como 1 João 5.4 fala, o que é nascido de Deus vence o mundo. E como isso se mostra? Na capacidade de obedecer aos mandamentos de Deus. Eles deixam de ser um peso, um fardo, como diz 1 João 5.3, porque essa vida nova dá força para resistir às pressões do mundo e até encontrar alegria em obedecer a Deus. Faz sentido. E quinto, uma proteção especial contra o maligno. 1 João 5,18. Aquele que nasceu de Deus, o guarda, e o maligno não lhe toca. Não quer dizer que não vai ter luta, tentação, mas indica uma proteção fundamental que impede Satanás de destruir a fé de quem nasceu de novo. Entendi. E o ponto crucial que o autor tira de João é: essas coisas não são só possibilidades, são consequências necessárias. Se alguém foi regenerado de verdade, essas marcas vão aparecer. Talvez em graus diferentes, com crescimento ao longo do tempo, mas vão aparecer. A conclusão dele é forte. É impossível alguém ser regenerado e não ser verdadeiramente convertido. A mudança de vida vem junto. E a isso, claro, a gente pode somar o famoso fruto do Espírito de Gálatas 5. Amor, alegria, paz, paciência, essas coisas que também devem florescer. Isso levanta uma questão bem prática, né? Como é que a gente identifica esses frutos de um jeito confiável? Porque é fácil se enganar, ou até enganar os outros, né? O texto dá algum alerta sobre o que a gente não deveria considerar como a evidência principal da regeneração? Isso me parece super importante. Sim, e essa é uma das advertências mais sérias e assim mais práticas do capítulo todo. O autor é bem direto nisso. As provas definitivas de que alguém nasceu de novo não estão em atividades religiosas externas, mesmo as mais impressionantes, nem mesmo em demonstrações de poder espiritual, tipo curas ou milagres. Uau! Nem milagres. Nem milagres. Ele vai direto naquela passagem bem forte de Jesus lá em Mateus 7, no Sermão do Monte. Jesus avisa que no dia do juízo vai ter muita gente chegando e dizendo:
Senhor, Senhor, a gente não profetizou em teu nome? Não expulsou demônios em teu nome? Não fez muitos milagres em teu nome? E a resposta de Jesus, segundo Mateus, vai ser dura. Eu nunca conheci vocês. Afastem-se de mim, vocês que praticam a iniquidade. É pesado, né? Muito. A lição que o autor tira disso é clara. Profetizar, expulsar demônios, fazer milagres, ter um ministério superativo, reconhecido, nada disso por si só é garantia absoluta de um coração regenerado. O texto até sugere que essas coisas podem, às vezes, ser resultado de esforço humano, de carisma natural, ou, em casos extremos, até ter uma influência enganosa por trás. Então, qual é a prova real? A prova real, argumenta a fonte, se baseando em Jesus, em Paulo e em João, está em algo mais profundo e mais duradouro. As qualidades de caráter que refletem o próprio Cristo e que são mostradas de forma consistente ao longo da vida. É o amor genuíno a Deus e ao próximo. É a obediência sincera que brota desse amor. É o fruto do Espírito, paciência, bondade, domínio próprio, mansidão. Essas são as coisas que, segundo o texto, não dá para falsificar por muito tempo só com esforço humano ou imitação. Elas só podem ser o resultado autêntico daquela vida nova que o Espírito de Deus implantou. São os bons frutos que identificam a árvore boa, como Jesus também ensinou lá em Mateus 7. A evidência está na transformação do ser, não só no fazer espetacular. Nossa, isso muda bastante a perspectiva sobre como avaliar a fé, né? Tanto a nossa quanto a dos outros. Muda mesmo. E se a gente leva a sério essa visão da regeneração, essa obra soberana de Deus, invisível no como, instantânea, que vem antes da nossa fé e que obrigatoriamente resulta numa vida transformada, isso leva a gente a pensar, né? Como é que essa compreensão mexe com a nossa segurança espiritual? E como influencia o jeito que a gente olha para a caminhada de fé das outras pessoas? Principalmente quando os frutos parecem demorar para aparecer, ou quando a gente vê momentos de fraqueza, de inconsistência. É algo para a gente mastigar, para refletir. Exploramos hoje, então, as nuances da regeneração, seguindo a linha apresentada neste material teológico, uma visão que realmente coloca um peso enorme na iniciativa e na soberania de Deus nesse começo da vida espiritual. E também nas transformações internas e externas que, segundo o texto, necessariamente vêm daí. Semana que vem, estaremos de volta com outra análise focada, explorando novos materiais e ideias. Que Deus abençoe a todos nós.